Olá, sejam bem-vindos à aula de Matemática 5. Neste vídeo 12, veremos posições de ponto em relação a uma circunferência. Então, vamos considerar aqui um ponto de coordenadas A e B e uma circunferência lambda, que ele vai ter o centro de coordenadas, centro C de coordenadas x0 e y0, e o raio da circunferência lambda é R, Então, se considerarmos D como sendo a distância entre o ponto que está sendo observado e o centro da circunferência, a gente vai observar que há três posições possíveis, Ou o ponto P ele é externo à circunferência, ou ele é um ponto interno em relação à circunferência, ou ele é um ponto pertencente à circunferência. Então, na primeira situação aqui, onde P ele é interno à circunferência. Então, se ele é interno, significa dizer que a distância entre o ponto P e o centro da circunferência é menor do que o raio da circunferência. Então, nesse caso, veja que o ponto P ele vai estar na região do plano que está limitado pela circunferência. Agora, o ponto P ele pertence à circunferência lambda se a distância entre o ponto e o centro da circunferência for igual ao raio. Então, quer dizer que o ponto P está aqui, como ele é um ponto da circunferência, então ele está sobre essa linha aqui, onde todos os pontos dessa linha está uma distância R do centro. Então, por isso, P ele vai ser um dos pontos da circunferência. E a última situação, que é quando P é externa à circunferência. Então, a distância entre o ponto P e o centro da circunferência, ela vai ser maior do que o raio. Então, dizemos nesse caso que P é um ponto externo. E aí, com essa definição de quando P é interno, quando P é externo, quando P é um ponto da circunferência, então quer dizer que uma circunferência divide o plano em duas regiões, Aonde a região, essa região rosa aqui, chamamos de região interna da circunferência, aonde todos os pontos dessa região está a uma distância do centro menor do que o raio da circunferência. E essa região aqui que está em azul, dizemos que é a região externa da circunferência, aonde todos os pontos dessa região externa, a distância entre eles e o centro da circunferência vai ser sempre maior que o raio. E essa linha pontilhada aqui, ela não representa uma região, que é exatamente a linha da circunferência. Então, dessa forma, eu apresento para vocês a definição de círculo. O círculo nada mais é do que a união entre os pontos da circunferência com os pontos da região interna da circunferência. Então, os pontos do círculo é esse, cuja a distância entre os pontos e o centro da circunferência ele vai ser menor ou igual ao raio. Então, o círculo é a união entre os pontos da região interna com os pontos da circunferência. Então, a gente representa dessa forma aqui, Então, vamos ver aqui o exemplo 1. Em cada um dos casos a seguir, descreva a posição relativa do ponto P em relação à circunferência lambda. E aí, nessa letra A, nós temos que o ponto P é 6 e 4. E a circunferência lambda está definida aqui por uma equação reduzida da circunferência, que é o quadrado de x menos 4, somado com o quadrado de y menos 2, que isso aqui é igual a 9. Nós já estudamos essa equação reduzida. É simples identificar aqui as coordenadas do centro, que é 4 e 2, e o raio da circunferência, que é a raiz quadrada de 9, que nesse caso aqui ele vai ser 3. Então, a gente poderia calcular a distância entre o ponto P e o centro da circunferência
e ver se essa distância ela é maior, igual ou menor do que o raio da circunferência. Tá? Porém, temos um detalhe aqui. Esse primeiro membro aqui da equação da circunferência, ele já representa a distância entre o centro e um ponto dado. Tá? Mais do que isso, na verdade, ele representa o quadrado dessa distância, né? Então a gente pode comparar, então, se eu substituir x e y pelas coordenadas do ponto P, e aí a gente pode comparar com o segundo membro, que é o quadrado do raio, né? Então, se eu substituir x e y e o resultado for maior do que o quadrado do raio, ou seja, for maior do que o segundo membro, então isso quer dizer que esse ponto P é um ponto externo. Se ele for igual, é porque ele é um ponto da circunferência. E se ele for menor do que o segundo membro, então quer dizer que ele é um ponto interno à circunferência. Tá? Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Então no lugar do x e do y, eu estou substituindo por 6 e 4, ó, como está vendo aqui. Então temos, né, que 6 menos 4 dá 2, por isso que está 2 ao quadrado. 4 menos 2 também dá 2, por isso que está 2 ao quadrado. Né? E aí 2 ao quadrado é 4, e a soma, né, de 4 com 4 dá 8. E 8 é menor do que 9. Então, isso quer dizer que esse ponto P ele é um ponto interno à circunferência lambda. Letra B, né? O ponto P agora tem coordenadas 2 e 4, e a circunferência lambda aqui ele também é representado pela equação reduzida, né? Então, a gente vai fazer a mesma estratégia. Vamos substituir x e y pelo valor das coordenadas do ponto P e verificar, então, se esse primeiro membro ele vai ser menor, igual ou maior do que o número do segundo membro, né? Que nesse caso aqui é 25. Então, substituindo x por 2 e y por 4, né? Então, temos aqui que vai ficar 3 ao quadrado mais 16... 3 ao quadrado, que é 9, que somado com 16 dá 25. Então, quando eu substituo x e y por 2 e 4, essa igualdade aqui fica verdadeira. Então, quer dizer que P ele é um ponto da circunferência lambda, tá? Porque eles são iguais aí. Letra C. O ponto P tem coordenadas 3 e 4, e a circunferência lambda dessa vez, ele é representado pela equação geral, né? E aí vem uma observação aqui. Temos a equação geral da circunferência aqui, né, que nós já vimos em outro vídeo, que nós poderíamos escrever aqui dessa forma, né? E aí, essa parte aqui que está, né, em cima das chaves, ele, na verdade, isso daí ele é proveniente do desenvolvimento da equação reduzida, né? E o r ao quadrado que estava no segundo membro, ele veio para o primeiro membro negativo. Então, quer dizer que essa expressão aqui representa a diferença entre o quadrado da distância entre um ponto e o centro da circunferência com o raio da circunferência. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que se a distância entre o ponto dado e o centro da circunferência for menor do que o raio, então essa expressão aqui vai ser negativa. Se a distância entre o ponto P e o centro da circunferência for igual ao raio, então quer dizer que essa expressão aqui vai dar zero. E caso essa expressão aqui seja positiva, quer dizer que a distância entre o ponto dado e o centro da circunferência é maior do que o raio. Tá? E aí, sabendo que é maior, menor, igual ao raio, a gente sabe se o ponto ele é interno, externo, ou se ele pertence à circunferência. Então, dado isso, o que é que nós vamos fazer? Tá? Vamos substituir x e y por 3 e 4. E verificar se o resultado aqui ele é positivo, se é igual a zero ou se ele é negativo. Tá bom? Se ele for positivo, quer dizer que o ponto P ele vai estar externo à circunferência. Se for igual a zero, quer dizer que o ponto P é um ponto da circunferência. E se for negativo, quer dizer que o ponto P ele é interno à circunferência. Tá bom? Então aqui eu já estou substituindo. Ó. Tá? Então tem 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 10 vezes 3, mais 4 vezes 4, mais 13. Né?
aí resolvendo os quadrados e esses produtos, né? Fica 9 mais 16 menos 30 mais 16 mais 13, né? E realizando essas somas aqui, o resultado dá 24. 24 é um número positivo, então quer dizer que P é um ponto externo à circunferência lambda. Letra D, o ponto P agora tem coordenadas menos 2 e 5, e a circunferência lambda está sendo representada por sua equação geral, né? E aí vamos seguir a mesma estratégia que na letra C, né? Vamos substituir x e y por menos 2 e 5, respectivamente, e ver se o resultado ele é positivo, que aí vai indicar que o ponto P é externo à circunferência, se é igual a zero, que vai indicar que o ponto P é um ponto da circunferência, ou se o resultado é negativo, que o que vai indicar que o ponto P ele é interno à circunferência, né? Então aqui eu já estou substituindo, estão vendo aqui? E aí temos, né, que resolvendo os quadrados e esse produto aqui, temos agora, né, 4, 25, aqui dá 6, 5 e menos 42, né? E aí resolvendo essa soma, o resultado dá menos 2, que é um número negativo. Então isso quer dizer que o ponto P ele é um ponto interno à circunferência lambda. Agora vamos ver o exemplo 2, né? Representar no plano cartesiano os pontos x e y que satisfaz cada uma das inequações, né? E aí temos essa inequação aqui, ó, x ao quadrado, o quadrado de x menos 7 somado com o quadrado de y menos 5, isso aqui tem que ser menor do que 16, né? Bom, então isso aqui ele pode representar, né? Se no lugar desse menor fosse um sinal de igual, isso aqui seria uma equação reduzida de uma circunferência com centro em 7 e 5 e raio igual à raiz quadrada de 16, que é 4, né? Como tem menor, significa dizer que os valores de x e y que satisfaz essa inequação são as coordenadas dos pontos internos à circunferência aqui, né? Então quer dizer que isso aqui se trata da região interna de uma circunferência com centro em 7 e 5 e raio igual a 4. E aí a representação dela é essa daqui, né? No plano cartesiano. Veja que a linha da circunferência, né? Esse contorno, ele está tracejado, que é para indicar que os pontos dessa linha eles não pertencem a esse conjunto aqui, tá bom? É só essa região aqui que está em azul, sem a linha tracejada, né? Tá bom? Então está aqui, ó, o centro, que é 7 e 5, e o raio, que é 4, né? Questão 3. Represente no plano cartesiano x e y, os pontos x e y, né, que são soluções desse sistema aqui. Ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a 9, e x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai ser menor ou igual a 16. Então, o primeiro passo aqui é analisar cada uma das inequações, tá? Identificar a representação de cada uma delas. Então, primeiro, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 é essa circunferência com centro na origem e raio igual a 4, né, que é a raiz quadrada de 16. Essa outra circunferência aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, é essa circunferência de centro na origem também e raio igual a 13. Então, são duas circunferências que dizemos que são concêntricas, porque tem o mesmo centro, que nesse caso aí é o ponto 0, 0, que é a origem. E o raio de um é 4 e o raio da outra é 3, né? A primeira inequação diz que x ao quadrado mais y ao quadrado ela tem que ser maior ou igual a 9. Então, igual a 9, então se refere à linha, né? À circunferência. E o sinal de maior significa que estamos tratando da região externa dessa circunferência aqui, né? É a circunferência junto com a sua região externa, né? É a união entre a circunferência e a região externa da circunferência. Já a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 16
né? Ele trata de quem? Igual a 16, temos aqui a circunferência, né? Que nós já vimos. E o sinal de menor significa que estamos tratando da região interna dessa circunferência, né? Bom, aí o que nós estamos procurando são os pontos que satisfazem simultaneamente as duas inequações, né? Então, quando a gente coloca uma região sobre a outra, né, que nós vimos agora, veja que a região que nós estamos procurando é exatamente essa região aqui, né, que é algo mais próximo aqui de um roxo, né? Então, vamos excluir então as regiões que não satisfazem essa situação, né? Que são quem? É a região que está dentro da circunferência de raio 3 e a região que é externa à circunferência de raio 4, né? Então, quando a gente exclui as duas, a região que nós estamos tratando, né? São essa daqui, né? Então, quem são esses pontos aqui, né? É a circunferência de centro na origem e raio 3, né? A circunferência de centro na origem e raio 4, e mais essa região que está entre as duas circunferências, né? Então, todos os pontos dessa região satisfazem simultaneamente as duas inequações. Bom, gente, aqui eu finalizo esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem no Classroom, coloquem no nosso grupo do Telegram, tá? Para a gente poder ir observando aí. E também participem lá do Tira Dúvidas, tá? Até a próxima.